Olá, alunos do 7º ano. Aqui é a professora Fabiane. Essa semana a gente vai trabalhar um pouco sobre frações. O ano passado, no 6º ano, vocês já trabalharam no ensino fundamental 1 e novamente nós vamos trabalhar. Então, fração é a divisão de uma figura em partes iguais, certo? Numa fração a gente tem alguns elementos principais, né, que são o termo de numerador, que é o número que vai em cima, e denominador, o número que vai embaixo. Hoje, eu estou aqui para orientar vocês de como que vocês irão resolver os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, que está na orientação daquela folha, certo? O primeiro exercício está assim. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. A primeira coisa, quantas pessoas que esse grupo tem? Quantas pessoas? 12 pessoas. Então, a gente vai montar a fração. Montando a fração. O 12 é o total, então significa que vai ser o denominador, certo? Agora, quantos homens? Quantos homens? Esse valor é que vocês vão colocar aqui. Quantas mulheres? Esse valorzinho que vocês irão colocar aqui, que eles representam os numeradores, certo? Número 2. Letra A. Vocês vão observar a figura e depois responder as questões. A. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas partes? Vocês vão por aqui, tá? Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Quer dizer que ele foi dividido em 8 partes. E uma parte só? Uma parte. Uma de quantas? Então, aqui, 1/8 que representa. Letra C. A parte pintada representa que fração do retângulo? Primeiro, quantas partes ele foi dividido? Quantas partes que ele foi pintado? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, tem que pôr aqui, tá bom? Exercício número 3. 1/6 de uma pizza custa R$3. Quanto custa? 1/6, 1/6, custa R$3, certo? A letra A está perguntando assim, 3/6, então quer dizer que é 3 vezes o valor de 1/6, ou seja, 3 vezes 3, certo? Coloca o resultado. Letra B, 5/6 significa que é 5 partes de 1/6. Quanto que vale 1/6 mesmo? 3. Então, a gente vai fazer o quê? 3 vezes o 5. E a letra C, a pizza toda? A pizza toda vai ser o quê? Inteira, né? Quer dizer que vai ser 6/6. Então, o que vocês vão ter que fazer? 3 vezes o 6 e põe o resultado, certo? Número 4. Qual será a quantidade de ingrediente para duplicar a receita abaixo?
Faça o cálculo e anote a nova receita. Essa receita foi a mesma que eu coloquei no exemplo lá, na parte da teoria sobre frações, tá? Então, lá eu pedi no exemplo para reduzir. Agora a gente vai duplicar. O que é duplicar, professora? É 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes essa receita. Como que eu vou fazer? 2 vezes. Aqui eu tinha lá meio copo de óleo. Então, 2 vezes o meio. Mesma coisa, 2 vezes 50 centavos, que não é a metade. Vai dar o quê? 2 vezes 50 centavos dá o quê? Não dá R$1? Então, aqui vai ser o quê? 1 copo de óleo, tá? 1 copo de leite. Se eu vou duplicar, então, que é 2 vezes o 1, que é 2. 4 ovos. Eu vou duplicar, então, é 2 vezes o 4. Coloco o resultado. 250 gramas de queijo meia cura. Então, 2 vezes 250. 2 vezes 250 dá o quê? 500 gramas. Meio quilo de polvilho doce. Meio é o mesmo caso lá do óleo, ó. 2 vezes 50 centavos, que vai dar o quê? 1, né? 1 quilograma. 1 colher de sal. Então, se eu vou duplicar, 2 vezes 1, 2. Vocês têm o cálculo, daí vocês vão substituir. Agora, escrever essa nova receita aqui do lado, tá bom? Escrevem bem bonitinho. Exercício número 5. Para realizar uma viagem, João encheu o tanque de combustível de seu carro. Após percorrer certa distância, verificou que restava apenas 1/4 desse combustível. De acordo com as informações dadas, responda. Letra A. Qual fração que indica o combustível que foi gasto? Primeiro, vamos lembrar, eu fiz também lá na parte da teoria um exemplo lá sobre o tanque de combustível, lá o marcador, certo? O V significa vazio, né? E o C, cheio. Aqui é metade do tanque, né? De total de combustível. Então, meio tanque, certo? Então, essa parte aqui significa que é 1/4 e aqui 3/4. Em quantas partes que foi dividido? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, essa parte aqui que tá toda cheia, que é a parte inteira, é 4/4, né? Então, a letra A tá assim. Que parte indica que o combustível que foi gasto? Ele estava aqui, ó. Quantas partes que ele andou, ó? 1, 2, 3. Então, quem que vai ser? Já até coloquei a resposta aqui para vocês. Esse que foi o combustível gasto, tá bom? Letra B. Se o tanque de combustível tem 56 litros, quantos litros ainda restavam no tanque? Quanto que resta ainda no tanque? A gente vai ter que fazer o quê? 56 litros. O que significa isso aqui? Não é 1/4 que ele tem lá? Então, vai ter que fazer uma divisão por 4. 56 dividido por 4. Vocês vão fazer a divisão, vai dar uma divisão exata, tá? E vocês vão saber quantos litros que restou ainda no tanque de combustível do João, tá bom? Essas foram as orientações para a aula dessa semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem me chamar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.